Oiê, gente boa desse canal. Aqui Fernanda Vidigal para mais um 365, Abertura de Tarô. Então, vamos tocando para aquela semana sobre direcionamentos, para aquela semana onde também minha toalhinha vai mudar de cor, né? Nós temos vários eventos interessantes nesta semana que estamos atravessando. Bom, muitas vezes as perguntas são simples, mas são complexas. Uma delas que eu acho simples é por que usar o tarô? Então, vamos assim dizer que você chega perto de um amigo ou perto de alguém, né, e diz: Ah, eu queria um conselho seu. Essa pessoa tem que se valer do que ela acredita, ou do que ela tem de informação, ou do que ela pode vir a ter, né, enfim, de informação, de base sobre o que você está perguntando. E, normalmente, esse é o lugar complexo, difícil, chato. Vou colocar mais ou menos assim. Eu lembro muito bem de estar sentado, eu devia ter uns 10 anos de idade, não passava disso, na rodoviária de São Paulo, em plena virada de ano, e a gente estava esperando o ônibus para poder atravessar São Paulo, Rio de Janeiro, para passar o Réveillon no Rio de Janeiro com a minha madrinha e com a minha prima. E pensa numa rodoviária caótica, lotada, gente saindo pelo ladrão, aquela coisa de todo mundo querendo sair de viagem ao mesmo tempo e afins. Mas teve um momento em que vagou um lugarzinho num banco, não é? E minha mãe falou: senta lá. E eu fui lá e sentei. No que eu sentei do lado de uma senhora assim, do meu lado direito. Eu lembro que do lado esquerdo eu fiquei na pontinha, né, do banco. E de repente essa senhora olhou para mim e começou a falar da vida dela. E falava, e contava, e dizia. Eu meio que meneando assim a cabeça, né? Como quem, ok, tô ouvindo, mas não estava entendendo nada, bem da verdade, do porquê que ela estava falando comigo. Aí, de repente, depois de falar um monte, ela olha para mim assim, diz assim: o que que você me aconselha? Acho que esse foi um evento super marcante na minha vida, porque eu fiquei olhando para ela com os olhinhos assim, né? Eu sei lá, disse eu como resposta. E é exatamente aí, nesse buraco, ou nesse vazio, que o tarô entrou na minha vida e fez todo o sentido do mundo. Porque às vezes alguém chega para você, conta uma determinada coisa e pergunta: e aí, o que que você me diz sobre isso? O que que você acha? E sei lá. E aí, nesse sei lá, eu encaixei as cartas. Não, pera um pouquinho. Depois, ao longo da vida, né, já com o tarô na mão, não, pera um pouquinho. Vamos ver o que que o tarô diz? Vamos ver o que que ele traz para eu falar para você, ou até para te revelar e não para mim? E é nesse lugar, né, de um vazio que não é vazio, porque ele está cheio de informação, de uma informação não visível, não revelável, e que tem super a ver com quem pergunta, e não exatamente para com quem manipula, né? Então, se a pergunta é bem feita e bem direcionada, e você serve apenas de guia ou de mensageiro daquela pergunta, definitivamente o tarô responde para aquela outra pessoa, porque é assim que funciona. Mesmo que pareça um tanto mágico, um tanto estranho, mais estranho ainda é porque você conta ali o que o enredo das cartas te disseram, né? Você revela ao outro ou a si mesmo o que é de melhor conselho nesse momento, e não é que faz sentido? Faz o maior sentido do mundo para quem ouve e para quem também está fazendo a leitura. Por que que faz sentido para mim? Porque eu entendo as cartas e para mim faz sentido que seja isso que eu tenho para te dizer. Para o outro, é mais surpreendente ainda, porque, puxa, você não sabe tudo que vai aqui dentro da minha cabeça e fez o maior do bom ou melhor sentido. Isso se revelou essa semana, né? Mal começamos, mas enfim, de um atendimento de alguém que fazia bastante tempo que não voltava, e isso às vezes é super comum, né? E aí eu fiquei super contente de ouvir ela dizendo assim: sabe que eu ainda te ouvi ontem? E eu assim: é mesmo? É mesmo, eu guardo as suas gravações. E eu assim, ai, que legal, acho isso super bacana, porque querendo ou não, algo que foi dito ainda talvez faça sentido no hoje.
E esse também é um efeito entre a sincronicidade do Jung, né, a questão de que um efeito sem causa, mas que tem conectividade com aquilo que é do inconsciente daquele querente ou daquele que pergunta, não importando o tempo que se passe, faz sentido. E é aí que o tarô entra. E claro que entra também as questões imagéticas, invisíveis, que muitas vezes vêm juntas, embrulhadinhas, empacotadinhas, né, para presente junto na leitura, que são as várias camadas possíveis dessa leitura, desse aconselhamento. Então, de toda forma, para que serve o tarô? Para preencher esse vazio entre eu e você, entre uma conversa entre eu e você, aonde eu tenho algo para te contar, você quer saber de alguma coisa, mas quem revela é o tarô. Então, esse cara já me ganhou faz tempo, né? Então, definitivamente, eu não tenho mais grandes barreiras do tipo São Tomé ou do tipo, sério. Mas mesmo assim, eu continuo com o meu consciente bastante inquiridor, né? Do tipo perguntador, daquele que, sério. E eu gosto de ser assim, constantemente derrubada pelo próprio tarô, no sentido do. Falei para você que tinha todo sentido do mundo? Você falou direitinho, era isso mesmo. É porque às vezes as cartas que vêm, né, sobretudo quando são amigos ou pessoas próximas, não vêm na direção do que eu pensei, não vêm. Elas vêm numa outra direção, elas contam uma outra história, e aí, claro que ao longo do caminho, hoje eu não duvido mais, eu fico com o que elas me contam. Definitivamente eu ponho na aposentadoria o meu pensamento. Por quê? Porque o meu pensamento está cravejado da minha história. E o tarô não é cravejado de história nenhuma, né? Ele revela o que tem para revelar naquele momento. Então, sim, hoje eu fico com ele, não abro, né? Sou, assim, fã de carteirinha. Tudo isso por conta aqui da Bíblia do Tarô e de um pedacinho que tem a seguinte pergunta: por que usar o tarô? Bom, bora nós. Então, assim, você que está chegando e já sentou aqui na janelinha, está a fim de ficar, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa comunidade tão querida. Se você está curtindo os vídeos do 365, continua no joinha, que o joinha nos ajuda. Compartilhe o vídeo, porque isso pode chegar para mais pessoas, pode significar muito mais do que você imagina para quem está indo. Tem mais gente que pode se valer dessas dicas, dessas conversas, das aberturas. Então, bora lá. E, além disso, comentários, perguntas, olha, a gente curte, viu? E a gente tenta responder, nem que seja com coraçãozinho, joinha, né? E muitas vezes tem uma pergunta a mais, eu trago para cá, ou eu respondo lá embaixo, super afim do diálogo. Mais do que isso, se você quiser ficar mais pertinho ainda, você tem o 365 do WhatsApp, cujo link está aqui embaixo do vídeo ou no alto do meu canal. E vai lá agora que é para não esquecer, né? Então, assim, segue o bonde. Vamos seguindo? Então, agora vamos para a abertura de número 233. Olha, temos os dois patinhos, não, temos três, né? Três aqui. Das galinhas, as galinhas. Vamos lá. Viagem da alma. Lembrando que a gente está na abertura, né, na semana 34, que dá 7, na semana do arcano do carro, que eu estou falando dessas coisas ligadas ao arcano do carro, e viagem é uma coisa, por exemplo, que faz parte, mas a gente pode viajar com a alma, a gente pode viajar de carro, de ônibus, de trem, de navio, tem tanta viagem que dá para fazer. A pergunta-chave aqui é: de onde vem a minha coragem para seguir adiante? Coragem é outro sentimento extremamente ligado ao arcano do carro e às vezes também ao arcano da força, mas principalmente do carro. Avançar não é ausência de medo, mas decisão maior que ele. Então, assim, às vezes na vida, a gente pode estar realmente tremendo e nem varar palma, mas sabe que seguir é melhor do que ficar parado aqui no meio do caminho? Então, vamos seguir juntos nessa abertura simples, direta e objetiva. Tá? A situação que exige bravura. Eu estou precisando de coragem, eu estou precisando de estímulo, eu estou precisando acreditar para dar um passo. Medo que me limita. Por que eu estou travada, né? O que está rolando? Raiz da minha força. Ajuda que eu posso pedir, porque às vezes a gente tem que pedir ajuda para os universitários, para o vizinho, para um amigo.
Risco necessário, a carta 5. 6, a vitória é possível hoje, já agora. E 7, como alimentar a minha coragem, como manter essa coragem em dia para a gente estar atravessando novas viagens, novas aventuras, né, pelo caminho. Combinado? Então lá. Espero que você tenha o seu diário de bordo bem colocadinho aí, para colocar as suas cartas nisso. A gente vai seguir para a mesa, porque é na mesa que a gente decide, deflagra as questões das cartas, né? Então vamos, bora jogar, bora jogar, bora jogar. Então, aqui chegando na mesa, hoje eu resolvi trazer mais um baralho. Ai, como você é exibida, Fernanda. Não, não é isso não. Não é isso não. É um jeito também de ir colocando essa turma toda, meio que fica na gaveta e tal. Não, vamos sair da gaveta, gente boa, vamos. Vamos dar uma voltinha. E esse é um baralho que deu muito o que falar, né? Deu bastante conversa. Eu tenho um vídeo aqui sobre a comparação do Gilded Tarot Royal e o do Tarot Claro e Simples, porque os dois são feitos pelo mesmo designer, sendo assim, ele usou a base do design é a mesma, ele mudou cores e às vezes alguns adereços do entorno de cada um dos arcanos, e é um baralho muito parecido. Então, veja, esse é o grandão, é o Gilded, né? Eu vou colocar aqui do lado só para vocês entenderem que ele tem um bom tamanho. Esse é o tipo de baralho que minha mão gosta, né? Porque eles são grandões e tal, mas a minha mesa não gosta, gente. Por que que não? Porque é muito grande. E aqui a gente não consegue trabalhar, né, com tudo isso de coisa, tudo junto e misturado. Vou usar ainda método europeu, eu gosto, né? Então, estamos de método europeu aqui, estamos abrindo o arcano maior, vamos lá para 7 cartinhas e a gente vai fazendo as mentalizações das posições. Qual é a situação que está exigindo bravura da minha parte? Então, vamos lá. O medo que está me limitando. Vou até tirar o coraçãozinho daqui, que ele gera sombra, né? Mais do que isso eu não consigo. O medo está aqui. O medo está aqui, que é a carta 2. Aí na carta 3, a raiz da minha força. Essas são cartas deliciosas, viu, gente? Elas estão extremamente, assim, na gramatura certa, plastificadas dos dois lados, muito boas de usar. 3, a raiz da minha força. 4, a ajuda que eu posso pedir. 5, o risco necessário. 6, a vitória possível hoje. E 7, como alimentar a minha coragem e meu pique de seguir com a viagem da minha alma. Viagem de uma alma, inclusive não adianta, quando eu fiz isso aqui, eu sei que eu ia falar disso. Existe um livro que hoje deve estar em sebo ou não, que eu super recomendo para a vida, que se chama Viagem de uma Alma, né? O escritor é um inglês, e não vou lembrar o nome do autor, a bem da verdade, mas super vale a pena. Bom, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já disse Fernando Pessoa, então a gente segue. Seguindo daqui, que tem muita luz, né? Preciso dar uma melhorada aqui nesse holofote do lado de cá. Tá muito brilhoso, muito brilhoso. Aí não dá para a gente ver direito as cartas, não é? Fê, você não vai colocar os menores? Eu vou pôr, mas eu vou pôr um menor de cada vez e daquele jeito assim, meio diferente. Eu vou cortando um, eu vou cortando dois, eu vou cortando 3, eu vou cortando 4, eu vou cortando, quero cortar aqui de novo 5, não é? Vou cortar aqui de novo, se der, né? Não deu. Cortando 6 e cortando 7. Aqui. Sério? Sério. E aí, eu acho que eu peguei mais um dos maiores, mas seja como for, já vou pôr toda a turma junto e misturada, porque cartas na mesa. Certo? É isso. De vez em quando na vida a gente tem que ter essa coragem, assim, cartas na mesa, né? Fiz como fiz e tá tudo certo. Então vamos para a primeira questão ou posição. Então, existe na literatura tanto aberturas como essas, assim, que não tem uma pergunta, assim como tem aquelas que têm pergunta. Eu gosto muito do sistema americano hoje, que põe uma pergunta para cada lugar, ajuda você a raciocinar sobre o lugar. Então, eu acho bem interessante. Mas, nos velhos livros, a coisa é meio pobrinha.
Então, você tem a posição, o que a posição significa. Se você entendeu, seja feliz, né? O famoso seja feliz. Olha, a roda da fortuna é a situação que exige bravura. Então, assim, desde o roda, roda, roda e apita, é uma roda da fortuna bem modernosa, bem bacana, né? Me dizendo que a roda da vida, o dia a dia, as rodas, as subidas e as descidas, as mudanças, as oportunidades, né? Tudo que aparece do nada tem exigido bravura. É o tipo da coisa que a minha alma, né, diz: ai meu Deus, e agora? O que que a gente vai fazer? O Pajem de Paus é um cara bacana, porque ele diz: olha, a cada situação que mudar, ou a cada oportunidade que aparecer, banca a criança determinada, aquela que diz: não, pode deixar que eu vou. Né? Depois o que vai acontecer, eu não sei, mas agora eu vou. E também para usar um pouco da minha intuição, né, da minha percepção, se é isso mesmo, aquele famoso respira o ar para ver se o ar tem cheiro, né, do tipo molha o dedo e vê por onde o vento está passando e decide. Muitas vezes a roda tem esse lugar de mostrar que a gente precisa ter bravura, inclusive para enfrentar o dia a dia. Qual é o medo que me limita? O mundo. Então, assim, não tem um medo único, exclusivo, tem um medo generalizado sobre o desconhecido. Porque no arcano do mundo, a gente tem o grande finale de tudo aquilo que a gente poderia fazer, não, o grande mundão que a gente mora, que a gente vive, esse grande planeta. Então, por medo do mundão lá fora, por medo de exposição, por medo do que eu não conheço, né? Esse é o medo que mais me limita. E vem os seis de paus dizendo: poxa, mas por que que te limita, né? Que são aqui justamente as pequenas glórias, ou os pequenos acertos, ou os sucessos que se somaram ao longo do caminho. Então, qual é o medo que me limita, gente? O medo do sucesso, que está atrelado ao medo do fracasso, né? E da exposição ao mundo. Né? Caso vocês não saibam, eu sou a famosa falsa extrovertida. Eu sou uma pessoa que começa a vida com uma certa timidez, acreditem se quiser. Então, assim, o medo que me limita tem a ver com a exposição ao mundo e com as questões de fracasso ou de sucesso, quando não tenho clareza sobre isso, a gente nunca tem. Interessante, né? Raiz da minha força. Então, vamos deixar aqui o negativo, então é o mundo negativo, de eu ficar no meu pequeno mundo por medo de abrir para o mundão, e o medo dos pequenos fracassos ou das coisas que não dão certo, que fazem parte da vida. Raiz da minha força. Olha, mas o diabo está comigo e não abre, né, gente? Nossa Senhora, já tem um tempinho aí que o cara grudou em mim, né? Aí só falando, fazendo saudação mesmo, saudando já aqui mentalmente aqueles que me valem pela segurança da esquerda das sombras, não é? Gratidão por estarem tão alertas comigo, tão cuidadosos comigo, mas a raiz da minha força é humana. Isso é uma outra coisa interessante do diabo, né? Ele me garante que a raiz da minha força, da minha coragem, da minha determinação é humana, é desse ego, é dessa pessoa que sou eu, não é de nenhum outro lugar, não está emprestado de nenhum outro lugar. Né? É uma raiz que acredita, e por conta de acreditar, eu tiro a força de mim mesma. A raiz da minha força é aqui desse mundão, é aqui desse lugar. E é também do 10 de ouros. A raiz da minha força está muito atrelada à minha capacidade de produção material, à minha saúde, ao meu bem-estar e à minha segurança. Coisas assim que têm um valor importante. Não é? Então, assim, a raiz da minha força está nesse lugar. Também está no lugar da minha paixão e da minha ambição e tudo mais. Tá bom, do lado positivo, tudo certo. Muito bem. Ajuda que eu posso pedir está na quarta posição. Na quarta posição, a estrela. Eu posso pedir ajuda para as estrelas, eu posso pedir ajuda para as entidades, espíritos, anjos, para os seres, eu posso pedir ajuda para aquilo que é cósmico ou estelar, né? Que ajuda eu posso pedir? Toda e qualquer que couber no meu mental pedir. Acima de tudo, eu posso pedir para o cavaleiro de copas. Então, eu posso pedir ajuda para as pessoas ou para as entidades ou energias
que sejam amorosas, que sejam emocionais e que eu possa ter acesso, sobretudo, pelo pedido de oração, de meditação, não é? De convocação, enfim, tem tantos jeitos. E aqui temos a questão das amorosidades, temos a questão da fé e da amorosidade, né? Da estrela e do cavaleiro de taças. O risco necessário. Bom, tudo na vida a gente arrisca e quem não arrisca não petisca. E aí gosto demais da força para falar disso, porque inclusive nesse baralho essa força é bonitaça, né? Então, assim, qual é o risco necessário? Eu vou ter que arriscar uma parte da minha força mental, da minha força física, eu vou ter que ir lá dar a cara para bater, não é? Então, se eu resolver que eu tenho que dar uma girada no mundo, que eu tenho que, minha alma quer viajar mais além, eu quero ir além da onde eu tenho que usar toda a minha força necessária, física e mental, né, material e espiritual, para poder chegar nos lugares que eu desejo, com as de copas, fazendo isso de forma amorosa, de forma aberta ao mundo, não é aquele lugar bem, né, o risco necessário risco das emoções, das fortes emoções de novas jornadas e novas aventuras. Sempre tem aquele, eu falo, friozinho na barriga, né, antes de pegar o avião. E bora que depois está tudo certo. A vitória possível hoje, para todo e qualquer movimento que eu esteja aí com vontade de dar passos adiante, é a vitória da sacerdotisa. Uma sacerdotisa muito bonita, né, muito moderna, muito Cirque du Soleil, né, carregando o seu livro, apesar de todos os movimentos, sobre as águas, é lindo, simbolicamente muito linda. Então, Fernanda, o que é a vitória possível hoje? É uma vitória mental, é uma vitória pessoal, é uma vitória talvez transcendental, que tenha muito mais a ver com o que eu trago por dentro do que com aquilo que possa ser visto por fora. Então, tem muito mais uma vitória das emoções profundas, não é? Tem uma vitória aqui da minha alma mesmo. E o arcano da morte, eu falei que eu sabia que eu estava pegando alguém errado, agora já foi. Então, aqui, na vitória possível, além da sacerdotisa, temos o arcano, né, do ceifador, dizendo que a minha maior vitória possível hoje é atravessar de um dia para o outro, de um assunto para o outro, de uma aventura para outra, não é? Sem temor. Bora fazer, que é o que eu gosto. Como alimentar a minha coragem? Com aquela determinação do ando devagar porque eu já tive pressa e levo esse sorriso porque eu já chorei demais. Então, na sabedoria da lamparina ou da ampulheta do senhor eremita, né, sendo ele com seu cajado que vira serpente, ou cajado que impede as serpentes, por conta de tanta sabedoria, e trazendo 10 de espadas. Como alimentar a minha coragem? Simplesmente entregando a algo muito maior do que eu, os meus grandes impasses, e dizendo: se me couber, que seja. Se não, tá tudo bem. É o famoso assim: se for para ser meu, vai ser. Se não, tá tudo certo. Né? Então, esse é o lugar onde a gente entrega para uma boa noite de sono, entrega do tipo, bom, algo mais vai resolver isso, ou terminar isso, ou concluir isso, e com muita paciência, muita tranquilidade, muita perseverança, e a gente vai caminhando. Por isso mesmo, a frase final aqui ficou: meu movimento é uma escolha, minha coragem é prática. É isso, praticar um pouquinho a cada dia torna a gente bem corajosa quando a gente vai ficando mais velha, né? Não é à toa que tem tanto velhinho corajoso por aí. Ó, ficou grande demais, tá vendo? Elas são grandes demais. Eu vou puxar aqui para baixo. Vou puxar aqui para baixo o gran finale, só para vocês terem certeza do que eu cantei, né? Do eremita com o 10 de espadas. E é isso, gente. Tá aí a abertura feita, abertura, né, cantada, abertura solucionada. Então a gente pode voltar por aqui para ir para. Então, daqui a gente vai para uma nova jogada amanhã. Fica aqui comigo, não me abandona, porque amanhã nós vamos fazer a abertura do Sol em Virgem. Nós temos, na verdade, né, Sol em Virgem no dia 22 e no dia 23 já a Lua nova em Virgem. Então a gente vai aproveitar para fazer uma abertura bem casadinha,
para os virginianos em ação, certo? Então amanhã a gente se vê por aqui no 365. Eu conto com você, te espero. Por hora, aquele famoso um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Valeu, gente boa.